Ok, vamos lá então, né? Eu quero compartilhar a minha experiência, né, que eu tive com a ayahuasca. Eu sei que só por ouvir esse nome, por ouvir falar de xamanismo, muitas pessoas acabam já se repelindo e já não gostando da ideia e perdendo o interesse, né? Mas eu preciso compartilhar porque foi uma orientação muito clara que eu recebi durante a minha experiência, que é de estar compartilhando, né, tudo que eu tenho estudado, tudo que eu tô aprendendo e principalmente o que eu tô vivendo aí nesse processo. E essa experiência em particular foi assim transformadora, foi totalmente decisiva na minha vida e mudou muito a minha visão sobre tudo. Então são muitos assuntos que eu tratei ali durante a minha experiência e eu quero, né, trazer aqui um resumo ali desses assuntos e os pontos principais dessa minha experiência. E aos poucos, né, eu quero trazer assunto por assunto ali o que eu fui entendendo e tirando de conhecimento. Então, uns dias atrás eu compartilhei, né, as imagens ali que ocorreram ali da cerimônia, né, que a equipe tirou. E até coloquei na legenda que eu recebi muitos insights e downloads de informação. Então, é como se a minha mente ela tivesse se aberto, né, tivesse aberta a minha mente e todas as informações fossem descarregadas em mim, né? Por isso que eu quis dizer quando eu disse download. Então, a experiência, né, esse dia da consagração ali, que foi no dia 27, no último dia 27 agora, aconteceu o seguinte, ele tinha uma intenção, né, então por trás de toda a cerimônia existe uma intenção, né, que vai ser trabalhada, um assunto, um determinado aspecto da vida que vai ser curado, e nesse dia em particular, né, no mês passado ali em maio, seria tratado a questão do nascimento, né, então o objetivo da cerimônia era a gente voltar às nossas raízes e trabalhar a questão do nosso nascimento. Trabalhar as energias masculina e energia feminina, né? E curar qualquer situação que tenha, tanto na nossa vida quanto dos nossos antepassados, né? Enfim, eu não quero me aprofundar muito nessa explicação de do que é a cerimônia da ayahuasca ou do que é a constelação familiar. Eu não quero me aprofundar nessas explicações porque eu quero realmente relatar a minha experiência. Então a gente chegou, né? A cerimônia começou de manhã e a primeira parte, né? A primeira etapa dessa cerimônia seria feita uma dinâmica, né? De constelação familiar, né? Então o que seria o roteiro? O roteiro era a consagração da ayahuasca, né? E depois teria a constelação familiar com os participantes do grupo. Então antes da gente tomar realmente o chá e fazer a consagração, a gente fez uma dinâmica e essa dinâmica ali que acabou abrindo a porta, né, para toda a experiência que eu vivi. Então, como a gente estava tratando da questão do nascimento, das nossas energias do masculino e feminino, que engloba a questão de pai e mãe, né, durante essa dinâmica foi muito bom, muito bacana, porque quem já foi, né, quem já participou de uma constelação familiar sabe o poder da energia envolvida e o quanto a gente consegue se conectar com as outras pessoas. Então, nessa dinâmica, né, seriam duas participantes, né, a dinâmica entre duas participantes. Então, eu fiquei de um lado e na minha frente estava ali a outra participante, que foi uma pessoa de luz, uma pessoa maravilhosa, né, com quem eu me conectei instantaneamente. E, inclusive, agora já sou aluna dela, que ela é uma terapeuta. Eu vou indicar também ela para vocês, quero passar mais informações dessa questão ali dos cursos que ela ministra e tudo mais. Mas enfim, aí ela acabou ficando na minha frente, né? Eu não conhecia ela, a gente nunca tinha se falado, né? Nunca tinha se visto. E o assunto que estava sendo tratado nessa dinâmica era, né? Você devia olhar para frente e enxergar o seu pai, ou o masculino, a imagem masculina que você queria curar ou que você tinha alguma situação. Na hora que eu olhei para ela, foi como se eu estivesse vendo um espelho ali na minha frente, né? Então, eu olhava para ela, eu me via. Eu via os meus olhos, eu via a minha emoção, eu via os meus sentimentos e consegui, né, enxergar também o meu pai. Então, era como se eu estivesse me olhando e sentindo o que eu sinto pelo meu pai. E eu amo muito meu pai, né? A relação com meu pai é maravilhosa. Né? Claro, tudo, né? Sempre em todas as relações existem alguns pontos que a gente tem que melhorar, existem alguns aspectos que a gente tem que curar, mas na hora que eu olhei para ela, eu senti uma onda de amor tão grande, tão grande, tão grande. É como se o amor do mundo inteiro tivesse me abraçado, aquele amor incondicional, sabe? E foi um amor muito forte.
E eu acredito, né, até ela me contou depois, que ela também se sentiu muito feliz porque, né, eu imagino que ela deve ter uma relação boa com o pai dela, ou talvez ela tenha curado já essa relação, enfim. Então a gente se conectou no amor ali, né? Então eu saí dessa primeira dinâmica que a gente fez com esse sentimento de amor incondicional, gente. É fora de, assim, não tem como explicar o tamanho do amor que eu senti. E aí depois, né, veio assim a informação para mim de que veio na minha mente o seguinte, que é esse o amor que Deus sente pela gente. Então é como se eu tivesse sentido o amor do mundo inteiro. E eu saí com esse sentimento de amor, com esse sentimento que parecia que explodia meu coração, de tanto que tava bom, de tanto sentimento bom. E eu conseguia sentir amor por tudo. Então eu olhava o lugar onde a gente estava fazendo a cerimônia e eu olhava e pensava, meu Deus, como tudo é lindo, como que amor, né? Aí, enfim, aí a gente, né, fez essa dinâmica. Então, já pra gente ir entrando ali na energia ali da consagração, né? E aí a gente, então, foi para, de fato, a consagração. Então, elas fizeram toda a explicação, né, do que seria tratado e trabalhado ali durante a consagração da Ayahuasca. E também fizeram a explicação de como que seria, o que seria ministrado e tudo. E aí, como a gente estaria tratando a questão do nascimento, elas pediram, né, para quem conseguisse, né, pra gente ficar deitado com os olhos fechados, né, realmente para representar essa questão do nosso útero ali. E ok, né, a gente fez todas ali, as etapas, né, cumprimos as etapas ali, fizemos as orações e fizemos uma meditação, né, e aí a gente tomou, então, de fato, o chá, chegamos na consagração. Eu nunca tinha tomado, então foi a minha primeira experiência, né, eu conhecia, tinha estudado, já tinha lido bastante sobre o assunto e me interessei sempre por esse assunto, mas eu nunca tinha, né, tido como é que eu posso dizer, não era a minha hora ainda de ter ido, né, e graças a Deus ali no dia 27 eu recebi esse chamado. Então a gente tomou, né, a gente tomou o chá e aí foi para a meditação. Durante a meditação eu não senti efeito do chá em si, né, fizemos a meditação, se concentramos ali e tudo, e na hora que a meditação acabou, que finalizou a meditação, que a gente ia deitar então para viver a experiência, né, para deixar os efeitos florescerem, na hora que a meditação acabou, a força, né, eu chamo de força, eu vou chamar de força porque foi esse sentimento que eu tive ali no momento. A força chegou, né, eu senti assim, uma vibração, mas não uma vibração pesada, uma vibração leve, tipo, como se estivesse pousando alguma coisa pesada do meu lado. Então essa vibração veio no meu corpo inteiro e a voz da força falou aqui no meu lado esquerdo, falou assim, eu cheguei, eu tô aqui. E é uma voz tão nítida, é uma voz assim, é uma voz muito clara, é uma voz serena, é uma voz assim que transmite paz. Na hora que eu escutei aquilo, eu pensei, ai meu Deus, agora foi, né? Agora vamos lá. E aí eu deitei e assim, foi uma experiência completamente transcendental, né? Eu me encontrei com a força, eu fui para o estado zero, eu fui para o lado de Deus, né? Durante todo o processo, era como se eu estivesse no vazio, no completo vazio, na serenidade, na paz. Era tudo preto, assim, porque é vazio, não tinha nada, nenhuma informação. E era como se eu tivesse alguns telões, sabe? Telão, assim, tipo de jogo, né? Telões grandes, assim, ao meu lado. Então, tinha um telão aqui, um telão na minha frente, um telão ali. E nesses telões iam aparecendo as imagens para mim. Algumas imagens, elas acabavam saindo dessa tela, digamos assim, né? Eu acabava vendo elas assim mais na minha frente, ao entorno, me sentindo dentro da imagem mesmo. Em alguns outros momentos era como se eu só fosse vendo as imagens ali à distância. E, gente, foi assim, eu não tenho como explicar a sensação que é você estar do lado de Deus. É uma sensação assim indescritível, é uma paz tão grande, absurda. E o que eu sentia na minha experiência, né, é que a força, Deus, enfim, a minha centelha divina, ela estava aqui do meu lado esquerdo.
era como se ela estivesse me mostrando. Então eu sentia a presença dela, eu sentia toda a energia, mas eu não conseguia ver, não era algo que eu via. Eu sentia a presença, eu ouvia tudo que ela me dizia, mas ela não era uma imagem física, né? Então, era como se ela tivesse né, assim com a mão no meu ombro, me mostrando tudo o que estava acontecendo. E o que acontece? Já faz mais de um ano, faz pelo menos um ano, que eu escuto, né, quase todas as noites eu ouço, enquanto eu tô dormindo, o livro tibetano dos mortos, que é o livro do Bardo Thodol. Então esse livro, ele foi feito pelos tibetanos, né, pelo nome, e é um livro que ele narra a experiência pós-morte. Então é como se a pessoa, né, que desencarnou, as primeiras experiências que ela veria após o desencarne, né, já nessa questão já seguida da vida, né. Então nesse livro, ele vai narrando todos os estágios de consciência. E esses estágios de consciência, eles são formados, né? Eles são feitos a partir do nosso ego. Então, o nosso ego, quando a gente desencarna, a gente vai para o outro plano com todas as nossas crenças, com todas as limitações que a gente acreditou durante a vida. E aí você vai passando nesses estágios de consciência e você vai evoluindo. Então, o livro ele vai narrando como são esses estágios de consciência. Os primeiros estágios são estágios mais densos, estágios onde você tem medo, né, onde existe aquela retração, é frio, feio, enfim, né, o livro ele vai narrando ali, até se vocês quiserem eu posso compartilhar para vocês, mas já adianto que o teu ego vai estremecer como o meu, inclusive a experiência com o Bardo Thodol é uma que eu quero trazer também para vocês, porque foi uma experiência assim surreal, muito interessante, mas enfim, enquanto eu estava, né, eu tomei a ayahuasca, eu senti a força, né, Deus, a minha centelha estava aqui comigo, e as primeiras visões que eu tive, né, eram as visões desses estágios de consciência que é narrado no livro. Então, eu estava, né, num lugar escuro, num lugar frio, e quem já participou da experiência com a ayahuasca sabe que o nosso corpo sente tudo, né? A gente vai sentindo tudo que a gente vê e consegue sentir no nosso corpo, mesmo que você esteja imóvel lá, né? Parado, você sente tudo. E a minha centelha, ela tava com as mãos no meu ombro e ela ia me mostrando, olha só, aqui é um estágio assim, nesse plano de consciência, nesse plano de existência, as formas são assim, são mais inconscientes e tal. Então, ela foi me mostrando esses estágios. E quando ela começou a me contar e quando ela começou a me trazer essas visões, além dessa sensação que eu tinha, né, no primeiro momento eu fiquei um pouco perdida, pensei, né, onde que eu tô, o que tá acontecendo? E aí a força me trouxe isso, olha, aqui são os estágios de consciência, você tá passando no primeiro estágio, esse primeiro estágio é assim que acontece e tal. E era a minha voz, era como se fosse a minha voz, eu estava me ouvindo. E aí eu falava, tá, mas e quem tá falando isso? Sou eu? É o ego? É a centelha? O que tá acontecendo? Então eu comecei num diálogo muito direto. Eu falava e a fonte respondia, eu perguntava, a fonte respondia. Eu questionava e ela me trazia todas as informações. Então foi uma conversa, assim, muito rápida, cara a cara, e ela me respondia no mesmo instante. Mas era uma voz além de mim, era uma voz inteligente, serena, de paz, a voz de Deus. E aí, quando eu ouvi a minha voz, igual a minha voz, o tom da minha voz, eu perguntei, eu falei, nossa, mas, né, quem é que tá falando? É o meu ego e tal? E aí a força me explicou, ela falou, não, por que você acha que Deus é diferente de você? Né? Você sabe que você é uma centelha de mim, você é uma parte de mim, você também é Deus. Então, por que você acha que seria diferente? Cada um tem a sua personalidade, né? E aí eu comecei a entender, eu pensei, tá, entendi, né, bacana. E aí o que aconteceu? Ela foi me guiando, né, nesses estágios de consciência e tinha alguns estágios que era uma sensação muito ruim, né, era como se como se eu tivesse deitado em cima de algo pegajoso, era como se estivesse me puxando, me sugando, uma força ruim. E aí eu falava, né? Eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui, fique comigo, né? Não me deixe sozinha, não me deixe sozinha. E aí a força ia respondendo, ela falava, não, eu tô aqui, né? Não se preocupe, eu não vou te deixar sozinha, não vou mais te deixar sozinha e tal. E enfim, né? Aí ela foi me levando nesses estágios de consciência
E antes de eu tomar o chá, eu intencionei que eu queria algumas respostas, né? Então eu tomei o chá e no meu coração eu perguntei dentro de mim, né? Algumas perguntas que eu já tenho dentro, né? Que eu já tenho feito para Deus há algum tempo. Eu perguntei, por exemplo, qual é o meu objetivo, né? Por que a gente tá aqui? Por que a gente vem? Por que a gente escolhe vir para a Terra, né? Se aí em cima é tão bom, por que a gente vem? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu propósito? O meu propósito não pode ser só levantar cedo, trabalhar, né? Tem que ter algo além, tem que ter alguma coisa a mais do que isso. E após a consciência, força, né, centelha divina, após ela me mostrar esses primeiros estágios de consciência, que eram estágios mais densos, ela me levou para um lugar de paz. Então, eu cheguei no estado de serenidade. Então, ela me mostrou como são os estágios inferiores, onde existem consciência, onde não existe luz, onde não existe amor. Ela me mostrou como era, né? Nesses estágios, assim, eu via muitas formas geométricas, muitas cores, era muita informação, mas uma informação pesada, não era uma informação, assim, fácil de ser entendida, sabe? Era muito confuso, enfim, era uma sensação ruim. E aí ela me levou, então, para um estágio de paz e de serenidade, né? Que é o ponto zero, que a gente sempre escuta nas meditações, que é o vazio, né? Que é o estágio ali da plenitude, digamos assim. E ela me levou para esse estágio e lá ela começou a me trazer as respostas das perguntas que eu tinha feito. Então ela me explicou, né? Ela me passou ali todas as informações Na verdade, ela foi me mostrando como se fossem cenas. Lembra das telas que eu falei? Que era como se tivessem telas, assim? Cada tela ela ia me mostrando as respostas do que eu tinha perguntado. Então, às vezes ela me respondia, né, no que eu entendia como palavras, às vezes ela me mostrava as imagens. E aí ela me explicou qual é o meu objetivo aqui. Me explicou o porquê que eu escolhi reencarnar, por que eu voltei. E nesse ponto, eu comecei a fazer perguntas. Eu perguntava, tá, entendi, então eu vim por isso. Mas e o Rafa, né, o meu namorado, por quê? Né? Por que ele tá aqui? E aí ela me respondeu, né, o porquê dele ter vindo, qual a nossa história, qual foi o nosso passado e por que a gente escolheu encarnar junto aqui nessa próxima vida, né? E aí foi uma experiência, assim, maravilhosa, porque eu ia perguntando, aí, por exemplo, eu via a minha mãe, eu perguntava, tá, mas e a minha mãe? Aí ela me mostrava, me respondia, né, com todas essas informações e vinculando passado, presente e futuro. Então, eu conseguia acessar as informações de toda a linha do tempo, né, das vidas passadas que eu tive, do que tá acontecendo agora e por que eu escolhi vir agora e de qual que é o plano que eu escolhi para minha vida, né, quando eu desci. Então eu consegui ver o que aconteceu, o porquê do que estava acontecendo agora e o que vai acontecer para frente, né? Quais foram as escolhas que eu fiz que vão guiar a minha vida até o final. Então eu consegui acessar toda essa linha do tempo, todas essas informações que a minha centelha veio trazendo. Então eu perguntava, por exemplo, eu perguntei, mas por que eu vim? Daí ela falou assim, olha, Ana, você é uma alma velha, você já está num processo de evolução mais avançado e você escolheu vir para ajudar as pessoas. Tá, mas e como é que eu vou ajudar as pessoas? Através do meu trabalho? E aí ela foi me respondendo, entendeu? É esse tipo de conversa que eu tive com a fonte, que eu tive com a minha centelha. E aí eu perguntei sobre tudo. Eu perguntava, ela me respondia. Algumas vezes eu perguntava, né? Aparecia, por exemplo, a imagem de uma pessoa e meu coração, assim, transbordava de amor, né? Eu sentia, assim, um amor, assim, eu me emocionava, eu chorava de alegria, né? E aí eu perguntava, e aí a fonte me explicava, essa pessoa, ela escolheu vir, vocês se conectaram por esse tal motivo, né? Então, foi, assim, uma experiência, assim, completamente transformadora, né? E assim, que abriu a minha visão para as escolhas que a gente faz, né? Até foi engraçado que teve um momento que eu perguntei para ela, né, que eu tô nesse estudo aí de expansão de consciência, já fazem pelo menos 3 anos, né, que eu tô estudando e lendo livros e praticando e meditando e me conectando. E tem uma pessoa que eu ainda sentia muita inveja. E eu sei que era um sentimento de inveja, não era outra coisa. E aí eu perguntei para minha centelha, eu falei, tá, mas e por que eu tenho tanta inveja dessa pessoa? E aí a minha centelha falou que
é porque essa pessoa representa, né? Ela tá vivendo a vida que eu abri mão para viver o que eu escolhi. Então quando a gente sobe para o plano superior, a gente tem várias escolhas. A gente pode reencarnar, a gente pode vir para curar algumas feridas, a gente pode vir para algum resgate, a gente pode vir para, no meu caso, eu escolhi vir para ajudar. E essa pessoa, porque eu senti inveja, ela tá vivendo a vida da qual eu abri mão. Então eu olhava para ela, eu achava que era inveja, mas não, ela só tá manifestando aquilo que eu escolhi abdicar para vir ajudar as outras pessoas. Então ela foi me trazendo todos esses insights e todos esses ensinamentos, sabe? Teve outra experiência assim que foi surreal, assim, que foi transformadora, né? Eu não sei nem como explicar direito, porque perguntei, né? Aí tá, por exemplo, a minha família, né, ali. Como é que eu posso ajudar minha família? Se o meu objetivo aqui é ajudar, como é que eu vou ajudar eles? E aí ela ia me fazendo, né, me trazendo todas as respostas. E chegou um momento em que ela me mostrou os meus filhos, né? Então, foi assim, essa experiência, assim, foi incrível. Eu consegui me conectar com a essência, com a consciência dos meus futuros filhos, né? Porque hoje eles ainda não estão aqui comigo, mas eu consegui ver eles, eu consegui conversar com eles, eu toquei eles, né? A questão do meu filho foi, assim, uma experiência, assim, que foi muito além daquilo que eu imaginava, né? Porque cada consciência, ela passa por um processo de evolução, né? Então, algumas consciências, elas já estão encarnadas há várias encarnações na Terra, elas já estão num processo de evolução, outras estão saindo daqueles estágios de consciência mais densos e encarnando pela primeira vez na Terra, então elas acabam cometendo mais erros e fazendo coisas ruins. E todas essas informações, elas foram vindo ali ao longo do processo. E aí ela me explicou a questão da minha filha, como vai ser, do meu filho, como vai ser. E aí eu consegui entender o quanto que é amplo, né, a nossa vida e o quanto a nossa missão aqui, ela vai muito além daquilo que a gente pode entender, né. Então, em alguns casos, por exemplo, no caso da minha filha, eu vou ser um portal para ela vir aqui curar uma outra pessoa, né. Então, são situações assim que a gente às vezes não tem noção e não entende o porquê, né. Outras questões que eu perguntei muito também foi a respeito de... Claro, né, nessa minha experiência, o foco principal foi da minha centelha, da força divina, era me mostrar, né, me trazer para dentro do meu objetivo e das escolhas que eu fiz na minha vida, né. Mas ela já tem perguntas muito mais profundas e perguntas, assim, que são realmente reveladoras, que eu quero fazer, que eu vou fazer, mas ela me deixou claro que vai ser num segundo momento, né. Primeiro, ela queria responder as minhas dúvidas ali a respeito da minha existência mesmo. Então, a gente conversou muito sobre familiares, sobre as pessoas da minha vida, os objetivos, e aí eu consegui entender o tamanho da trama, né? O tamanho do emaranhado que a gente vive e que realmente ninguém tá aqui por acaso, todo mundo vem com um objetivo muito claro, né? E às vezes a gente acha que esse objetivo, ele tem que ser assim, eu vou criar uma empresa milionária e ajudar muitas pessoas. E não, né? Não precisa necessariamente ser isso. O nosso objetivo, ele pode ser curar uma única pessoa nessa terra. E isso já é muito grande, né? Esse foi um dos maiores insights que eu tive durante a minha experiência, que a minha centelha, ela falava que cada célula importa, né? Cada pessoa importa, cada pequena alma importa, porque é isso que vai fazendo o todo crescer e aumentar a sua consciência, né? Tudo num conjunto. Então, isso foi uma questão muito grande que veio para mim também, dessa questão de propósito de vida, porque eu tinha como objetivo pessoal construir uma empresa grande e tal, isso eu quero falar num outro momento também. E aí minha centelha falou assim, não foi esse o caminho que você escolheu aqui para você, né? Você escolheu vir ajudar as pessoas e de célula em célula você vai conseguindo expandir a tua consciência, a tua vida e vai ajudar essas pessoas a expandir também. Então eu consegui entender, né, que o nosso propósito de vida, ele é sempre grandioso, por mais que a gente ajude uma única pessoa, né? E, enfim, ela trouxe, assim,
muitos e muitos e muitos insights, muitas respostas. Tudo que eu perguntei, ela me respondeu. E foram respostas, assim, esclarecedoras, respostas que me trouxeram paz. Tanto que, ao longo da minha experiência, eu tava deitada, né, com os olhos fechados, e eu só conseguia falar assim, entendi. E uma paz sem fim, assim, né? Eu chorava, mas eu chorava de alegria quando vinha uma resposta e quando eu conseguia entender. Então, por exemplo, né, teve algumas pessoas das quais eu perguntei para minha centelha, e aí ela me falou assim: Ana, você lembra daquele estágio de consciência, aquele lugar ruim que eu te mostrei? A alma dessa pessoa veio daquele lugar. Então, você tem que amar, né? Algumas vezes, o modo de você ajudar a pessoa é você amando, é você aceitando a pessoa, é você olhar para ela e ver Deus dentro daquela casca grossa que tá ali, né? Então, a maior cura, o maior jeito de ajudar as pessoas é através do amor, né? E aí, né, teve todo esse processo e uma segunda, assim, uma segunda grande lição que eu recebi, na verdade não foi nem lição, foi uma oportunidade que apareceu, é que eu deixei, né, eu abri a porta para a centelha, para Deus, para a força entrar em mim. Então, teve uma hora, né, que eu ouvi ela me falando que ela sempre estava aqui. Né, enquanto eu estava acontecendo o processo, enquanto eu estava tendo as mirações e vendo as imagens e recebendo as informações, aquela sensação era tão boa, era tão incrível, tão maravilhosa, que eu ficava falando assim: por favor, não me deixe, eu não quero sair daqui, eu quero ficar sempre com você. E aí ela me respondeu, ela falou assim: Ana, mas eu tô sempre aqui, só que você nunca me permitiu entrar, eu sempre estive aqui, eu sempre estava aqui do teu lado, mas você não me deixava entrar. E aí, nesse momento, eu senti, né, eu estava deitada e eu senti como se ela descarregasse dentro de mim. E aí, né, eu pensava assim: nossa, então é assim que é viver com a minha centelha, então é assim que é viver com Deus, né? É assim que você tá vivendo com essa força dentro de você. E aí, ela descarregou dentro de mim aquela energia. E aí ela me falou: só que não cabe eu e o teu ego aqui dentro. Ou é eu, ou sou eu, né? A força, Deus, ou é o seu ego. E o que é o ego? O ego é esse conglomerado de crenças, essa limitação, o medo, a insegurança, a raiva, enfim, todas as emoções mundanas, todas as emoções que são do homem, que o homem criou, né? Que não são de Deus, tudo aquilo que é diferente de Deus é o ego. E aí a minha centelha falou, né? Não cabe eu e o teu ego aqui. Então, e daí nesse momento eu senti uma dor nas costas muito grande. Eu tava deitada e eu senti uma dor muito, muito, muito grande nas minhas costas. E aí a minha centelha falou assim: dói, né? Dói porque não cabe mais, esse ego não cabe mais dentro de você. Deixa ele sair, liberta ele. E aí eu sentia que o meu ego, ele mexia ali, né? Me dava um desconforto, me dava um ruinzinho no estômago, eu sentia uma dor em algumas partes do meu corpo, e aí a minha centelha falava: é o teu ego que tá incomodado, ele não quer aqui, né? Ele não me quer aqui. E aí a centelha tomou conta de mim, né? Então a gente, durante esse processo, ela ficou me trazendo todas essas informações e eu quero compartilhar cada uma delas com vocês, porque são informações assim que realmente mudaram a minha perspectiva sobre tudo, principalmente sobre o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio não existe. Não existe, gente, não existe. O que existe, a única escolha que a gente tem, o único poder de escolha que a gente tem é se a gente vai viver de acordo com a nossa centelha, de acordo com Deus, de acordo com o plano que nós mesmos escolhemos antes de vir para cá, ou se a gente vai viver de acordo com o ego. É a única escolha. A escolha que a gente tem é um desses dois caminhos. A gente pode escolher qual caminho a gente vai seguir. Mas fora disso, quando eu acessei as informações, quando eu vi o meu futuro, o meu passado, o meu presente, o meu futuro, quando eu vi a linha do tempo, eu entendi que já tá tudo pronto, já tá tudo programado, sabe? Existem as infinitas possibilidades? Existem, mas quem vai determinar elas e em momento que elas vão acontecer na nossa vida, quando a gente vai estar preparado, quem determina isso é a nossa centelha, é Deus.
Então, essa foi assim a maior revelação que eu recebi, que eu tive. E assim, eu tenho certeza que algumas pessoas podem não concordar, enfim, né? Cada um sabe da sua experiência, sabe aquilo que acredita, mas a minha experiência foi essa. E é essa certeza que eu tenho agora, que tá assim, gritando dentro de mim. Que a minha centelha tá cuidando de tudo e que o plano já tá todo feito. Que é só eu seguir de acordo com aquilo que ela tá me orientando a fazer, né? É só eu seguir no caminho que nós duas escolhemos juntas, né? Não fui só eu e não foi só a minha centelha, foi uma escolha que nós duas escolhemos juntas. Então, isso foi um dos maiores ensinamentos que veio para mim. E eu quero conversar um pouco mais sobre isso, até para conseguir explicar melhor, dentro da minha experiência, como isso se manifestou.